Agora, pessoal, vamos fazer as perninhas do nosso amigurumi. Para iniciar, eu vou começar com o fio na cor cru. Iremos fazer um anel mágico. E dentro do anel mágico, iremos colocar 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos, ok? E puxamos aqui a cordinha. Então, aqui está a primeira carreira. Para a segunda carreira, pessoal, nós iremos fazer um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Então, seguindo essa sequência, na segunda carreira, iremos finalizar com 9 pontos baixos. Vou fazer rapidinho aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a segunda carreira. E agora, para a carreira de número 3, nós vamos fazer o seguinte. Iremos fazer 8 pontos baixos e um aumento no final, ok? Na carreira de número 3, então, iremos fazer 8 pontos baixos e aqui no finalzinho um aumento, certo? Assim, na carreira de número 3, iremos finalizar com 10 pontos baixos. Vou fazer aqui rapidinho e volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a carreira de número 3 e agora para a carreira de número 4, nós vamos fazer o seguinte, iremos fazer 9 pontos baixos e um aumento. Então, agora, na carreira de número 4, iremos fazer 9 pontos baixos e no último pontinho, um aumento, certo? Fechando assim, na carreira de número 4, 11 pontos baixos. Vou fazer aqui rapidinho e volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a carreira de número 4. E agora, para a carreira de número 5, nós iremos fazer o seguinte. Vamos fazer 10 pontos baixos e um aumento. Então, na carreira de número 5, agora iremos fazer 10 pontinhos baixos e no último pontinho, um aumento, ok? Finalizando assim, a carreira de número 5 com 12 pontos baixos. Vou fazer rapidinho aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui. E agora, para a carreira de número 6, vamos fazer o seguinte. 11 pontos baixos e um aumento. Então, na carreira de número 6, faremos 11 pontos baixos e no finalzinho, um aumento, finalizando assim a carreira de número 6 com 13 pontos baixos. Prontinho, pessoal, finalizei aqui então a carreira de número 6. Eu cortei o fio, arrematei, pois agora a gente vai fazer a troca de cor, certo? Agora nós vamos trocar para uma cor que a gente deseja utilizar para fazer o macacão do nosso bonequinho, ok? Eu vou utilizar o fio na cor preta. Tá aqui, tá? E agora, então, na carreira de número 7, pessoal, o que nós vamos fazer? Iremos fazer 12 pontos baixos e um aumento, certo? Então, agora na carreira de número 7, a gente vai fazer a troca de cor e iremos fazer 12 pontos baixos e um aumento. Finalizando a carreira de número 7 com 14 pontos baixos. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a carreira de número 7 e agora nós vamos para a carreira de número 8, aonde nós vamos fazer 13 pontos baixos e um aumento. Então, na carreira de número 8, vamos fazer 13 pontos baixos e um aumento. Finalizando assim essa carreira com 15 pontos baixos. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a perninha do nosso amigurumi, tá?
Importante, tá, pessoal? Na primeira que você fizer, você corta o fiozinho, tá? Não precisa ser um fio muito comprido, ok? A segunda, você não corta, tá? Mantém aqui no novelo, certo? Pois a gente vai utilizar aqui para unir a segunda perninha, ok? Então, a primeira perninha você pode cortar o fio, não precisa ser um fio muito compridinho, tá? Mas a segunda você mantém aqui no novelo, certo? Para que a gente possa fazer a união das perninhas. Agora, pessoal, nós vamos começar a subir o corpinho do nosso amigurumi, tá? Bom, eu vou pegar aqui a perninha que nós deixamos com o fio, certo? E vamos fazer nela 3 correntinhas, tá? 1, 2, 3. Ó, observando, tá, pessoal, que elas têm que ficar assim, ó, tá vendo? Que elas ficam inclinadinha para dentro, tá? Então, quando eu for prender agora aqui na segunda perninha, eu tenho que cuidar isso, certo? Para que elas fiquem assim, ó, inclinadinhas pro lado de dentro, ok? Então, prestem bastante atenção quando vocês forem prender aqui a segunda perninha, certo? Então, aqui eu vou entrar um pontinho, nesse pontinho seguinte aqui mesmo, ó, que termina, aqui mesmo eu vou prender, tá? Deixa eu puxar aqui o fio certinho. Prontinho aqui, ó. Certo? Então, ficou aqui. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Cada perninha tem 15 pontos, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a volta aqui nessa perninha, vou fazer os 15 pontos, ok? Quando eu chegar aqui do outro lado, eu vou pegar uma alcinha dessas correntinhas, vou fazer 3 pontos, ok? Aí, eu vou dar a volta nessa segunda perninha, 15 pontos, e eu vou pegar a outra alcinha aqui das correntinhas, mais 3 pontos, certo? Então, deixa eu repetir aqui para vocês. Cada perninha, nós temos 15 pontos baixos. Então, agora que eu uni as duas, eu vou dar essa volta aqui na primeira perninha, 15 pontos, ok? Vou deixar assim. Vou fazer os 3 pontos aqui na correntinha. Vou fazer os 15 pontos da segunda perninha e depois mais os 3 pontos aqui da correntinha, certo? Então, eu vou fazer aqui rapidinho e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Terminei aqui como eu comentei com vocês, tá? E agora, na próxima carreira, nós vamos fazer o seguinte. 5 pontos baixos e um aumento. 5 pontos baixos e um aumento, 5 pontos baixos e um aumento, certo? Isso pela volta completa, até chegar novamente aqui nesse mesmo ponto. Finalizando essa carreira com 42 pontos baixos. Vou fazer rapidinho e volto com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui. E agora, para a carreira de número 11, vamos fazer o seguinte, ok? Vamos começar fazendo 3 pontos baixos, tá? Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho, terceiro ponto baixo sozinho. Agora, faremos um aumento, que são 2 pontinhos no mesmo pontinho da base, e mais 3 pontos baixos. Um ponto baixo sozinho, 2 pontos baixos sozinhos e terceiro ponto baixo sozinho, certo? Essa aqui será a sequência que nós vamos ter que repetir pela volta inteirinha até chegar ao marcador, tá? 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, certo? Assim, pessoal, na carreira de número 11, nós vamos finalizar ela com 48 pontos baixos. Prontinho, pessoal, acabei aqui. E agora, para a carreira de número 12, nós vamos fazer o seguinte. Será
7 pontos baixos e um aumento, ok, pessoal? Então, agora para a carreira de número 12, faremos 7 pontos baixos e um aumento, certo? Assim, na carreira de número 12, a gente finaliza ela com 54 pontos baixos, certo? Vou fazer rapidinho aqui e volto com vocês. Prontinho, pessoal, fiz aqui, tá? A carreira de número 12, então. E agora, pessoal, das carreiras de número 13 até a carreira de número 17, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, certo? Ou seja, então, pessoal, agora nós teremos 5 carreiras sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 54 pontos baixos em cada uma delas, certo? Então, vou fazer aqui rapidinho essas 5 carreiras e volto com vocês. Prontinho, pessoal, fiz aqui então as 5 carreiras, certo? E agora, na carreira de número 18, a gente vai fazer o seguinte, será 7 pontos baixos e uma diminuição. 7 pontos baixos e uma diminuição. Assim, na carreira de número 18, nós vamos terminar ela com 48 pontos baixos. Prontinho, pessoal, terminei aqui a carreira de número 18 e agora nas carreiras de número 19 e 20, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, nós vamos ter 2 carreirinhas sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 48 pontos baixos em cada uma delas. Vou fazer rapidinho e volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui as 2 voltas. E agora na carreira de número 21, nós vamos fazer o seguinte. Iremos fazer 3 pontos baixos. Então, 1 ponto baixo sozinho, 2 pontos baixos sozinhos, 3 pontos baixos sozinhos, ok? Agora, uma diminuição, alcinha da frente, tiramos as 2, tiramos os 2. E mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Certo, pessoal? Essa aqui será, então, a sequência da carreira 21. 3 pontos baixos, uma diminuição, 3 pontos baixos. Assim, nessa carreira, nós iremos finalizar com 42 pontos baixos. Prontinho, pessoal. Eu cortei aqui o fio, tá? Arrematei, porque agora nós vamos trocar de cor. Nós vamos utilizar o fio na cor vermelha, certo? Bom, pessoal, agora, na volta de número 22, nós também vamos fazer, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo, porém, vamos pegar apenas a alcinha aqui de trás, certo? A alcinha aqui de dentro, ok? Então, na carreira de número 22, nós também vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, porém, vamos apenas fazê-la aqui, na alcinha de dentro, a alcinha aqui de trás, certo? Eu vou fazer rapidinho aqui e já volto com vocês. Então, na carreira de número 22, relembrando, ponto baixo sobre ponto baixo, total de 42 pontos durante toda a volta, tá? Pegando apenas a alcinha de trás. Prontinho, pessoal, terminei aqui a minha carreira, tá? Fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, pegando apenas a alcinha de dentro. E agora, pessoal, na carreira de número 23, nós vamos também fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Porém, agora, a gente pode voltar a pegar as 2 alcinhas, certo? Então, agora, pessoal, na carreira de número 23, vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Teremos um total de 42 pontos baixos, porém, vamos pegar as 2 alcinhas. Vou fazer rapidinho aqui e já volto com vocês.
Prontinho, pessoal, terminei aqui a carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. E agora, pessoal, nós vamos fazer a mudança de cor, tá? Vamos ir para o fio na cor branca. O que eu vou fazer, tá, pessoal? Eu tô aqui no último pontinho da carreira. Eu vou só desfazer isso aqui, essa laçadinha, e ficar com os 2 fios assim na agulha, tá? Esse aqui era o último ponto. Porque eu vou pegar e vou finalizar ele com o fio na cor branco. Ok? Ó, passei aqui por dentro, tá? Agora, eu vou apertar aqui e aqui. Agora, então, pessoal, na carreira de número 24, nós vamos trabalhar da seguinte forma: 5 pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, vamos lá, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Alcinha da frente, alcinha da frente, tiramos os 2, tiramos os 2. Iremos fazer isso, pessoal, pela volta inteira, até chegar novamente aqui. Assim, a carreira de número 24 irá terminar com 36 pontos baixos. Prontinho, pessoal, finalizei aqui, tá? E como vocês podem ver, o vermelho ainda tá aqui, ó. Estou conduzindo esse fio junto comigo aqui enquanto eu trabalho com o branco, certo? Ele vai vindo aqui por dentro, tá? E agora, pessoal, na carreira de número 25, iremos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos uma carreirinha agora sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 36 pontos baixos. Prontinho, pessoal, terminei aqui. Agora, nós vamos fazer 2 carreirinhas com a linha na cor vermelha. Então, nós vamos trocar, tá? Então, para fazer a troca, o que eu vou fazer? Eu vou desmanchar aqui o primeiro pontinho. Entrar aqui com a agulha. O branco vai ficar aqui de ladinho e agora quem entra é o vermelho. E com o vermelho nós vamos fazer 2 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, tá certo, pessoal? Então, ó, aqui já começa com a vermelha, viram? As carreiras de número 26 e 27, com cada uma delas com 36 pontos baixos, certo? Vou fazer aqui essas 2 carreirinhas e depois retorno com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui a minha segunda volta, a carreira de número 27. E agora nós vamos trocar novamente para a linha na cor branca, tá? Então, branco vem para cá, vermelho vem para cá. Certo? E agora, ó, eu deixei aqui a último pontinho em aberto, tá, da carreira. Pra gente poder fazer o fechamento com o branco já, tá? Então, ó, aqui é o último pontinho da carreira. Então, a gente já fecha com o branco, certo? E agora, pessoal, na carreira de número 28, também vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Ou seja, agora teremos uma carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 36 pontos baixos. Prontinho, pessoal, terminei aqui a carreira de número 28 e agora para a carreira de número 29 vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar um marcador, colocar aqui. Só para mostrar, pessoal, ó, o fio vermelho tá aqui, tá? Ele vai andando conosco aqui, certo? E a carreira, então, de número 29, a gente vai fazer o seguinte.
4 pontos baixos. Então, 1 ponto baixo sozinho, 2 pontos baixos sozinhos, 3 pontos baixos sozinhos, 4 pontos baixos sozinhos, certo? Diminuição. Então, alcinha da frente, alcinha da frente. Ó, o vermelho tá aqui, tá vendo? Tiramos os 2, tiramos os 2. E mais 4 pontinhos baixos. 1, 2, 3, 4. Certo, pessoal? Essa aqui será a sequência dessa carreira. 4 pontos baixos, uma diminuição, 4 pontos baixos, certo? Assim será a carreira de número 29. Iremos fazer por toda a volta até chegar no marcador, finalizando ela com 27 pontos baixos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no último pontinho, tá? Nós vamos fazer novamente a troca de cor, porém, o branco não será mais utilizado. Então, eu vou fazer o corte aqui do fio, tá? O branco não vamos utilizar mais. Então, eu cortei o fio. Agora, o vermelho vem. Certo? Eu vou finalizar aqui esse pontinho com o vermelho, o último pontinho da carreira. Aqui, tá? E agora, pessoal, na carreira de número 30, nós vamos fazer também ponto baixo sobre ponto baixo, certo? Então, agora nós teremos uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 27 pontos baixos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final. E agora, para a última carreira, para a carreira de número 31, nós vamos fazer o seguinte. Iremos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. 7 pontos baixos e uma diminuição, finalizando assim com 24 pontos baixos. Vou fazer rapidinho e volto com vocês. Prontinho, pessoal, aqui está então o corpinho do nosso amigurumi. Eu peguei e cortei o fio, tá? Não precisa ser um fio muito comprido, porque na cabecinha do nosso amigurumi, nós já deixamos um fio comprido para fazer a costura aqui, certo? Então, aqui no corpinho não precisamos deixar um fio tão comprido assim, ok? E para mostrar para vocês também como que fica aqui a troca de fios, ó, pessoal, com o fio conduzido, certo? É um pouquinho mais suave, né, essa troca, se nós formos observar, ó. Ok? Então, aqui está o corpinho do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós vamos fazer um detalhezinho aqui no macacão do nosso boneco, tá? O que eu fiz aqui, pessoal, eu marquei com um alfinete, pois a gente vai precisar centralizar aqui o melhor que fique possível, tá? 10 pontos, tá? Então, eu marquei mais ou menos aqui onde eu queria que ficasse com o alfinete, tá? Vamos precisar de 10 pontos, certo? Vamos fazer com o fio na cor preta, ok? Deixa eu pegar aqui. Bom, vou dar um nozinho. Ok? Vou colocar aqui assim, ó. Vou prender aqui onde está o meu primeiro alfinete, tá? Ó, aqui. Então, aqui vai ser onde eu vou prender, ó. Certo? Vou fazer meu primeiro ponto baixo aqui. Pronto. Primeiro ponto baixo aqui, vamos fazer mais 9 agora. Então, 2. É meio chatinho pois fica bem perto aqui, né? Ruinzinho de pegar. Mas vamos lá. 3. 4.
5, 6, 7, 8, 9 e o último. Aqui. 10, certo? Agora, o que a gente faz, pessoal? Uma correntinha e nós vamos voltar, ok? Fazendo os 10 pontos. Nós vamos fazer isso, pessoal, até ter 4 linhas, tá? 4 carreiras. Aqui foi a primeira, então eu vou fazer mais 3 carreirinhas nesse formato aqui, está bem? Então, eu vou fazer aqui, fazer 10 pontos, chego aqui no final, subo uma correntinha, volto fazendo 10. Cheguei no final, subo uma correntinha, volto fazendo mais 10 pontos, certo? Vou fazer aqui e volto com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui. Deixa eu virar um pouquinho mais assim a câmera. Terminei essa parte aqui. E agora, para fazer as alcinhas, o que eu vou fazer? Eu dei uma laçadinha no fio aqui na agulha. Vou prender aqui, ó, num pontinho, certo? Fazer um ponto baixo aqui. Ó, assim. E vou ir fazendo correntinhas, tá? Vou fazer correntinhas, 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 até eu ver que é suficiente para ficar do outro lado. Ó, vamos fazer assim, ó, puxar aqui, ó, por cima, até eu ver que é suficiente que chegue aqui do outro lado, ó. Por acaso ficou bem certinho até, ó, viram? Passando aqui por cima e chegando aqui, ó. Assim que eu ver que chegou aqui e ficou perfeito, eu posso aproveitar e prender esse fiozinho aqui, ó, nas alcinhas que ficaram, certo? Então, ó, vamos ver. Vamos ver bem certinho como que vai ficar, ó. Aqui, vai passar por cima e vir aqui, ok? Ó, então, eu vou prender nessa alcinha aqui. Ó, bem aqui eu vou prender. Aqui, um ponto baixo, aqui. Foi. Ó. Certo, pessoal? Isso aqui depois a gente remata esse fio. Aí, assim fica o suspensório. Eu tenho aqui alguns botões que eu já utilizei em outros amigurumis, vocês já viram? São botões de madeira. Eu tenho um menorzinho ali que você pode utilizar para enfeitar aqui a pontinha, colocar um botãozinho aqui de enfeite. Eu tenho um menorzinho ali, se você tiver também um botão branquinho, um botão vermelho para enfeitar aqui, ou algum outro que você goste, também é possível pôr, certo? Então, assim a gente faz o suspensório, a gente prende o fio na agulha, prende aqui no cantinho, vai fazendo correntinha, 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 e depois prende aqui, ó, nas alcinhas que ficaram de fora, ok? Eu fiz um ponto baixíssimo ali, eu vou cortar um fio. E depois eu arremato certinho, certo? Então, bem simplesinho mesmo, tá, pessoal? Vou fazer aqui com o outro também e já mostro pra vocês como ficou o resultado final. Então, pessoal, vamos começar agora fazendo os bracinhos do nosso amigurumi. Eu vou começar utilizando o fio na cor cru, para fazer a cor da pele do nosso amigurumi, do nosso bonequinho. Para início, então, vamos fazer o nosso anel mágico. E dentro do anel mágico, iremos colocar 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4,
5 e 6. Feito isso, podemos puxar aqui o fiozinho, ok? Essa aqui, então, foi a nossa carreira de número 1. Agora, para a carreira de número 2, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Iremos fazer um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Ok? Então, assim, nós iremos seguir na carreira de número 2. E, nessa forma, nós iremos finalizar ela com 9 pontos baixos. Vou fazer aqui rapidinho e volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei então aqui a carreira de número 2, fazendo daquele formato, um ponto baixo e um aumento. Então, agora nós iremos fazer, pessoal, das carreiras de número 3 até a carreira de número 10, ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Ou seja, agora nós iremos fazer 8 carreirinhas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 9 pontos baixos em cada uma delas. Eu vou fazer aqui rapidinho e volto com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui então as nossas 8 carreiras seguidas. Coloquei já o enchimento, tá? Nessa parte aqui eu coloquei um enchimento bom, considerável, para ele ficar um pouquinho mais durinho. E daqui para diante a gente já não enche tanto, tá? Então, nessa parte aqui vocês já podem encher um pouquinho mais. E daqui para cima a gente começa a diminuir a quantidade para que depois não fique muito ruim na parte do corpinho ele, tá? Por estar muito cheio. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a troca de cor. Eu vou utilizar agora o fio na cor vermelha, ok? E com o fio na cor vermelha, pessoal, nós iremos fazer 2 voltinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, na carreira de número 11 e na carreira de número 12, iremos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Não teremos aumento, não teremos diminuição, iremos permanecer com 9 pontos baixos em cada uma dessas carreiras, ok? Eu vou fazer rapidinho aqui e volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui as 2 carreiras na cor vermelha e agora eu vou trocar para o fio na cor branca, ok? Pois agora na cor branca, nas carreiras de 13 e 14, nós também iremos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, agora teremos 2 carreirinhas sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 9 pontos baixos em cada uma delas. Bom, eu tô aqui no último pontinho, tá? Da segunda carreira, é o último ponto. Daqui eu vou aproveitar, então, e puxar o branquinho. Eu não cortei o fio vermelho. Deixa eu puxar aqui, prontinho. Eu não cortei, tá, pessoal, o fio vermelho, pois eu vou levar esse fio conduzido. Como assim fio conduzido? Deixa eu puxar bem aqui delicadamente para não perdermos esse fio. Aqui, pronto. Bom, deixa eu puxar para cá. No próximo pontinho aqui, ó, eu vou enfiar minha agulha. O fio vermelho ainda tá aqui, tá, pessoal? Ó, e eu vou ir levando ele aqui junto. Ele vai ficar aqui dentro, tá? Ó. Viram? Ele tá aqui dentro. Pois assim, depois, quando eu chegar na outra troca, eu vou evitar de fazer mais uma emenda, pois eu já estou levando ele aqui junto comigo. Ó, já foram 2 pontinhos. 3. E vou aproveitando também e escondendo essa pontinha aqui do branco. Tá, ó, eu enfio a minha agulha. O fio vermelho tá aqui em cima, ó. Tá vendo? Eu vou sair com a minha agulha aqui, ó. E assim a gente vai conduzindo esse fio aqui junto, tá?
sem precisar fazer o corte dele e depois novamente uma emenda, pois ele já está aqui comigo, ok? Então, nós vamos fazer aqui, tá? Vou fazer aqui rapidinho, então, as duas voltinhas, as duas carreiras e volto com vocês. Prontinho, pessoal, fiz aqui as duas carreiras, tá? Eu estou aqui no último pontinho, ó, da segunda carreira. Como vocês podem ver, eu ainda estou com os 2 fiozinhos na agulha, tá? E agora a gente vai fazer a troca de cor. Nós iremos voltar para o vermelho. Com uma observação, o branco vocês já podem cortar, tá? Porque o branco a gente não vai mais utilizar, certo? Nós iremos terminar na cor vermelha. Então, o branco, eu já faço aqui o corte. Já vou deixar aqui de ladinho, ok? Deixa eu puxar aqui, peraí. Prontinho, tá? Então, o branco não iremos mais precisar. Vamos deixar aqui para ir arrematando. Então, no último ponto, eu termino com o vermelho, ó. Assim. Viram? E agora, a gente vai fazer 3 carreirinhas na cor vermelha, ok? Então, teremos 3 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, 3 carreiras sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 9 pontos baixos em cada uma delas, ok? Então, eu só cortei aqui o branco e vou escondendo ele aqui por dentro, tá? Terminei o último pontinho com o vermelho, ó. Então, aqui vamos lá, começar. Então, 3 carreirinhas na cor vermelha, certo, pessoal? Vou fazer rapidinho aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, então aqui está o bracinho do nosso amigurumi. Ok, ó, deixa eu virar aqui para vocês. Utilizando a técnica, então, de fio conduzido para fazer a troca de cor aqui da nossa blusinha do amigurumi. Claro que se vocês quiserem fazer a troca de cor, cortando o fio, não tem problema. Assim a gente assim a gente consegue reduzir um pouco essa parte de emendas de fios, né? Fazendo desse formato, dessa forma, ó. E fica bem direitinho, ó. Certo? Então, aqui está um bracinho do nosso amigurumi. Prontinho, pessoal, aqui está então o nosso amigurumi, o nosso bonequinho. Deixa eu baixar aqui a câmera um pouco para mostrar para vocês alguns detalhes. Ó, pessoal, então assim ficou o nosso bonequinho, tá? Alguns detalhes que eu coloquei que eu não cheguei a mostrar para vocês antes. Foi uma cartolinha aqui na cabecinha dele. A cartola que eu utilizei é a mesma que eu fiz lá para a nossa palhacinha, certo? Lá tem a receita, se vocês quiserem fazer também, tá? Uma cartolinha. Eu coloquei também os botõezinhos aqui, tá? Vocês podem pôr botõezinhos ou outra coisa do desejo de vocês, ou deixar sem também, não tem problema. Botar de outra cor, enfim, fica da escolha de vocês, tá? E aqui os bracinhos que eu prendi logo na lateral, tá? Do nosso bonequinho, ó. Já na primeira fileirinha foi onde eu prendi, tá? Onde tem a troca de cor, para facilitar, certo? Então, bem na lateralzinha foi onde eu prendi o bracinho do nosso boneco, ok? Então, assim ficou ele. Eu coloquei um pouquinho de blush aqui, nas bochechinhas, bem perto do olhinho, tá? Ó, aqui e do outro lado. E eu deixei bem forte, tá? Justamente para aparecer bem. Aqui, a sobrancelha dele eu botei logo acima. Ela vai de um lado ao outro aqui do olhinho, tá? Ela pega de um lado ao outro. E eu fiz com a linha vermelha uma pequena boquinha aqui nele. Bem pequenininha mesmo. Certo? Então, esses foram os detalhes que eu ainda não havia mostrado para vocês.
A cartolinha, que eu utilizei o mesmo que eu fiz para a palhacinha. Lá tem a receita tudo certinho. A sobrancelha dele que eu bordei bem acima do olho, tá? Na carreira seguinte. Esse detalhe com blush aqui para as maçãzinhas, eu fiz bem forte. A boquinha, ela tá bem no centro, tá, pessoal? E ela se encontra umas 4 carreirinhas após os olhos, tá? Eu botei bem no centro, umas 4 carreiras após os olhos. O detalhe dos botões. E o bracinho, que eu coloquei bem na lateral do nosso bonequinho, ali na troca de cor, na primeira troca de cor aqui em cima, tá? E assim ficou, então, o nosso bonequinho. Espero muito que vocês tenham gostado.